E hoje mais um vídeo da série Dr. Jorge responde o que o Dr. Google não conseguiu te responder. Solta a vinheta. E se você é novo aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para você receber sempre conteúdo novo e não deixe de me seguir nas redes sociais. Nessas redes sociais, todos os dias eu te dou informação de valor para contribuir ainda mais com a sua saúde e a sua melhor qualidade de vida. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Eduardo Coutinho. Ele pergunta o seguinte: escitalopram baixa testo ou libido? Retarda muito a ejaculação. Boa pergunta, Eduardo. O negócio é o seguinte, ó. Quando a gente pensa em antidepressivo, no caso o escitalopram é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a ideia de usar um antidepressivo é a seguinte: existe uma comunicação entre uma célula nervosa com a outra, que é uma comunicação que não é física, é uma comunicação química, onde é jogado ali naquela fenda, que a gente chama de fenda sináptica, neurotransmissores, para justamente fazer uma comunicação nervosa. Então existem diversos neurotransmissores e um deles é a serotonina. A serotonina, classicamente, ela gera uma sensação de bem-estar, de prazer e também de melhora de humor. Daí a biodisponibilidade mais aumentada da serotonina faria o seu tratamento de depressão. Só que aí é que tá. Todo hormônio, todo neurotransmissor, ele faz uma brincadeirinha de chave e fechadura. Então, existe um neurotransmissor, existe um receptor adequado para ele. E os receptores de serotonina existem vários. Quando a serotonina ela se liga no receptor 5-HT1A, ela melhora o seu humor. Daí a função do antidepressivo que você está utilizando. Só que o problema é quando ela se liga no receptor 5-HT2A. Ela cai muito o desejo sexual, a libido, a vontade de ter relação sexual. Daí você melhora uma coisa e piora a outra. Então a pergunta que você fez, o antidepressivo ele não vai impactar diretamente nos níveis de testosterona. E também você falou em relação à ejaculação, e é verdade. Existem receptores de serotonina que eles são o que a gente chama de pró-ejaculatórios. E existem receptores de serotonina que eles são, digamos, anti-ejaculatórios. Quando a serotonina ela fica mais biodisponível, existe a possibilidade que ela se ligue nesses receptores, digamos, anti-ejaculatórios, e essa ligação fará com que retarde a ejaculação. Daí o principal tratamento de ejaculação precoce é a utilização de antidepressivo. E eu, particularmente, eu não gosto em todos os casos, porque vai melhorar sim a ejaculação, porém piora a libido. Ou pode retardar demais a ejaculação e piorar a qualidade da relação sexual. Então eu espero ter te ajudado e vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta ela vem do Gabriel Arantes Braga. Ele pergunta o seguinte: para a recuperação do eixo HPT, que é hipotálamo pituitária testicular, qual você mais gosta de indicar? Clomifeno ou tamoxifeno? Boa pergunta, Gabriel. O negócio é o seguinte, ó. Quando a gente pensa em clomifeno e tamoxifeno, eles são medicamentos das classes dos SERMs, não confunda com SARMs. O que é um SERM? São moduladores seletivos do receptor estrogênio. Então vamos lá, vamos voltar àquela ideia do hormônio. Todo hormônio ele faz uma brincadeirinha de chave fechadura. Então o hormônio ele tem uma fechadura certa. E quando ele se liga, ele desempenha algumas funções específicas, das mais diversas. Então toda vez que eu vou falar para você que algo faz um agonismo, você pensa uma função positiva. Quando eu falar para você faz um antagonismo, você pensa uma função contrária, beleza? Tamoxifeno. Grava para mim duas funções. Ele faz um antagonismo de receptor estrogênico mamário. O que o estrogênio ele faz na mama? Ele desenvolve a mama. Então, se eu faço uma ação contrária, eu vou regredir esse desenvolvimento. Daí, a utilização de tamoxifeno para regressão de ginecomastia, por exemplo. Tamoxifeno também faz um agonismo de receptor estrogênico do endométrio. Já o clomifeno, olha a ação dele.
ele antagoniza o receptor estrogênico do hipotálamo. Então, se eu faço isso, eu libero o pulso de GNRH, lembra do eixo HPT. Se eu libero os pulsos de GNRH lá no hipotálamo, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, eu libero lá na hipófise ou pituitária LH e FSH, e o LH, que é o hormônio luteinizante, age no testículo, mais especificamente na célula de Leydig, produzindo a testosterona. Então, você já entendeu qual que é o mais indicado para um tratamento de restauração do eixo HPT. É o clomifeno, ou comercialmente Indux, ou comercialmente Clomid. Só que o tamoxifeno também, só que de uma forma bem menos relevante, ele faz essa liberação de pulso de GNRH. Porém, a forma mais indicada de fazer essa restauração do eixo HPT é com o clomifeno. Eu espero ter te ajudado. E a última pergunta, ela vem da Pri CO1710. Bomba faz o cara broxar? Boa pergunta, Pri. O que acontece? Vou te dar um puxão de orelha. A primeira coisa que é importante que você saiba é que não é tão adequado esse nome bomba, referindo aos esteroides anabólicos. É um nome um pouco chulo que ficou lá no passado e tem muito a ver com estigmatização e preconceito. Vamos melhorar isso aí? Vamos chamar esses medicamentos, porque o esteroide ele não deixa de ser um medicamento, vamos chamar de esteroide anabólico androgênico. Ou seja, um esteroide que é uma molécula derivada da molécula de colesterol, que tem uma função anabólica, ou seja, de desenvolvimento da massa muscular, e uma função androgênica, que está relacionado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. E para te responder melhor tudo isso que você me perguntou, vamos fazer um esqueminha para que você entenda perfeitamente se realmente isso faz sentido, se o cara brocha ou não. Primeira coisa, é importante que a gente esteja atento ao eixo HPT, que é o eixo hipotálamo, hipófise, ou também a gente pode chamar de pituitária, testicular. Vamos lá, vamos fazer esse esqueminha para que realmente fique consolidado na cabeça de todo mundo. Lá no hipotálamo é liberado um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise liberando o LH e liberando o FSH, que respectivamente é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. O LH, ele age no testículo liberando a testosterona. E, por sua vez, essa testosterona, ela faz o que a gente chama de feedback negativo com o próprio eixo. Ela controla a sua própria produção, porque no seu corpo tudo funciona como se fosse um equilíbrio. Se alguma coisa está alta, o seu próprio corpo cria situações para ela baixar. Se uma coisa está baixa, o seu próprio corpo cria situações para ela aumentar. Então, por isso tem que ter esse equilíbrio de produção. Só que aí, vamos supor que você vai e utiliza um esteroide anabólico androgênico em dose suprafisiológica. Então, quando eu falo em dose suprafisiológica, entenda que é muito acima daquilo que você produz. E o homem, ele tem uma produção de testosterona, assim como a mulher tem também. Só que uma produção que, digamos, funcional, para manter as suas funções vitais que estão relacionadas às funções da testosterona. Manutenção da massa muscular, desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, atuação sobre a saúde sexual, manutenção do humor, manutenção da massa óssea, enfim. Só que aí, ao utilizar uma dose muito maior daquilo que você produz, o que o seu corpo pensa? Ele pensa o seguinte, poxa, eu tenho uma produção aqui para o cara sobreviver. Só que aí esse cara está utilizando uma dose muito maior daquilo que eu produzo. Poxa, se a minha intenção é economizar energia, eu vou parar essa produção. Daí ele diminui a produção de GNRH, diminui a produção de LH, diminui a produção de FSH, diminui também a produção da testosterona. Só que aí tá tudo bem, porque ele está utilizando esse hormônio exógeno, que está fazendo a função da testosterona dele. Só que, vamos supor que esse indivíduo ele para de utilizar
esse esteroide, ele descontinua, principalmente sem acompanhamento, sem orientação alguma. Ele vai se encontrar numa situação onde a testosterona dele vai estar muito baixa. E a testosterona, como eu falei previamente, é um dos principais hormônios relacionado à atividade sexual. Seja a libido, que é a vontade de ter relação sexual, ou no homem, pensando na ereção, seja na iniciação da ereção ou na manutenção dessa ereção. Então, se eu encontro numa situação de déficit de testosterona, obviamente esse cara ele vai cursar com disfunção erétil, que é o famoso brochar. Só que, como eu te falei, quando esse cara não tem um acompanhamento e uma orientação adequada. É importante, ao fazer qualquer uso de qualquer medicamento que seja, não só o esteroide anabólico, que tenha uma orientação de algum profissional, para que essas situações não aconteçam e não gerem nenhum problema aí para a sua qualidade de vida. Não vale a pena brincar com a sua saúde. E é isso aí, pessoal. Eu espero ter te ajudado. E ficou alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Já deixa aqui nos comentários. Será um prazer te ajudar, respondendo e te ajudando na melhor qualidade de vida. E mais uma vez, me siga nas redes sociais. Nessas redes sociais, todos os dias, eu te dou informação de valor que vai contribuir e muito com a sua saúde. Então, tchau, tchau!